A história que a gente vai desvendar hoje vem lá da cidade de Abaté. E tudo começa com uma pergunta bem simples. Será que o esgoto da cidade está mesmo sendo tratado como prometem? Vamos ver o que acontece quando os próprios cidadãos resolvem ir atrás da resposta. Olha só que situação. De um lado, a gente tem a palavra oficial da Copasa, a empresa de saneamento garantindo esgoto 100% tratado. Do outro, aquela pulga atrás da orelha do cidadão comum. Ué, mas será mesmo? É bem no meio desse conflito que a nossa análise de hoje mergulha. Pois é, essa é a história do que acontece quando uma promessa oficial é colocada à prova, quando a desconfiança vira ação. Então, vamos lá para Abaeté no ano de 2025. É lá que uma questão de saneamento básico, algo que mexe com a saúde de todo mundo, começa a mobilizar a comunidade. E no centro de tudo isso está a Copasa. Ela é a empresa responsável por cuidar da água e do esgoto na região. E a afirmação deles era categórica, hein? 100% do esgoto da cidade era tratado. Uma garantia que, como a gente vai ver, estava prestes a ser testada. E diante dessa dúvida, um grupo de pessoas resolveu que não dava mais para ficar esperando uma resposta cair do céu. Não. Eles decidiram ir atrás da verdade com as próprias pernas. E essa história toda tem um ponto de partida. Uma pessoa. Raniel Cecílio Ribeiro. Ele sacou que só duvidar não ia mudar nada. Era preciso agir. E lá no local, verificar com os próprios olhos o que estava acontecendo. E olha, a ação foi super organizada, não foi de qualquer jeito, virou quase um passo a passo de como a cidadania pode funcionar. Se liga só, em janeiro de 2025, o Raniel cria um grupo de fiscalização. Logo depois, ele vai atrás de apoio político, falando com vereadores. Com esse apoio, eles fazem algo muito inteligente. Contratam uma especialista, um engenheiro ambiental, para dar aquele peso técnico. E por fim, o golpe de mestre, coletar amostras do esgoto para uma análise de laboratório totalmente independente. E aí a gente vê uma aliança poderosa se formando. O Raniel, o cidadão que deu o pontapé inicial, se junta com os vereadores Jéssica Veterinária e Carlos da Autoescola. Foi essa união de forças que fez a investigação acontecer de verdade. Bom, com as amostras em mãos e enviadas para análise, a investigação chega no seu momento de maior tensão. Chegou a hora da verdade. O que será que a ciência tinha a dizer sobre aquela promessa da Copasa? Mas antes de mostrar os resultados, tem um número que a gente precisa saber. A população de Abaeté paga uma taxa de 74% pelo tratamento de esgoto. É grana, né? A pergunta que fica no ar é: estão pagando por quê, exatamente? E aqui veio a resposta. E segundo a fonte, os resultados foram vergonhosos. Para resumir, todos os parâmetros que foram avaliados pelo laboratório estavam fora das normas de saúde. Ou seja, a conclusão era uma só. A água não estava sendo tratada do jeito certo. Ponto final. E para a gente entender que isso não é só um número num laudo, tem um impacto real, sabe? Na pele. Essa frase aí, que foi gravada em um dos vídeos da investigação, mostra a reação crua de quem estava lá, vendo a situação de perto. Ela mostra o tamanho do problema. Ok, com provas tão fortes assim na mão, vídeos, fotos, laudo de laboratório, a bola passou para as autoridades. A pergunta era: e agora? O que elas iam fazer? E as reações foram, digamos, bem diferentes. De um lado, a prefeitura, de acordo com a fonte, ficou em silêncio, nenhuma atitude. Já do outro, o Ministério Público prometeu que ia intervir sim, mas essa promessa veio com um porém. E aqui está o porém. A frase do promotor deixa bem claro: se houver. Quer dizer, a ação do Ministério Público, que poderia até pedir a suspensão da cobrança da taxa, dependia da confirmação de que o esgoto estava sendo jogado in natura, sem tratamento nenhum. Ou seja, não era uma certeza, era uma possibilidade. Então a investigação dos cidadãos foi lá, fez o trabalho, trouxe provas, mas no fim das contas, mesmo com tudo isso, uma pergunta fundamental ficou ali, pairando no ar sem resposta. E a pergunta que não quer calar, levantada diretamente na fonte, é essa. Afinal de contas, de quem é a culpa por essa situação toda? A culpa seria da Copasa por supostamente não tratar o esgoto como deveria? Ou seria da prefeitura, que talvez não fiscalizou direito? Ou será que a própria população tem uma parcela de responsabilidade por não ter cobrado antes? A investigação cidadã colocou os fatos na mesa. Mas essa pergunta sobre a responsabilidade final serve de lembrete de que fiscalizar e cobrar é um trabalho contínuo, de todo mundo.